Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo da minha plataforma educacional, Bruce Explica. Hoje vamos falar sobre DPOC. Vamos ver alguns fatores de risco, a fisiopatologia, a clínica, o diagnóstico e o tratamento. A DPOC é definida como um estado patológico de limitação de ar não completamente reversível, com estreitamento das vias aéreas pequenas. Pertencem a esta entidade os conceitos de enfisema, que é a destruição e o alargamento das porções finais da via aérea, e a bronquite crónica, que é uma condição clínica com tosse e expectoração. No que toca a fatores de risco, o mais importante e bem estabelecido é o tabagismo. O consumo de tabaco contribui para um declínio do FEV1 que depende da sua dose. Apesar da relação causal ser clara, existe variabilidade na resposta ao tabaco, o que significa que é provável que existam fatores ambientais e genéticos que contribuam para o impacto do tabagismo na obstrução da via aérea. A exposição passiva também parece constituir um fator de risco. A hiperresponsividade da via aérea, apesar de ser uma característica associada à asma e ser possível as duas doenças coexistirem, a sua presença também é um fator de risco para a DPOC. Outros fatores incluem as infecções respiratórias, a exposição ocupacional, por exemplo, a poeiras e fumos, os trabalhadores de carvão e os mineiros, a poluição ambiental e fatores genéticos, como o déficit de alfa-1 antitripsina. No que toca à fisiopatologia, a via aérea vai sofrer alterações patológicas que condicionarão as mudanças observadas nesta doença. Nas vias aéreas maiores, observa-se um crescimento das glândulas mucosas e uma hiperplasia das células caliciformes, o que gera a produção de muco e a tosse, que são observadas na bronquite crónica. Nas pequenas vias aéreas há um grande aumento da resistência ao fluxo de ar, devido ao estreitamento do lúmen provocado por fibrose, por excesso de muco, por edema e por infiltração celular. No parênquima pulmonar ocorrem fenómenos associados à formação de enfisema, como a destruição dos espaços responsáveis pelas trocas gasosas, que são os alvéolos, os ductos alveolares e os bronquíolos respiratórios, com perfuração das paredes e fusão de vários espaços pequenos, originando espaços anormalmente grandes, o que torna as trocas gasosas menos eficazes. Também se observa uma acumulação celular, particularmente em doentes fumadores, com o aumento do número de macrófagos, de neutrófilos e de linfócitos T. Estas alterações estruturais e fisiológicas vão originar vários fenómenos, como a obstrução do fluxo aéreo, que pode ser determinada por espirometria, em que se observa a redução de FEV1 e do índice de Tifnoa, a hiperinsuflação, da qual podemos suspeitar pelo exame físico, mas que é confirmada por pletismografia, com aumento do volume residual, que corresponde a air trapping, e aumento da TLC, que corresponde a uma verdadeira hiperinsuflação. A troca de gases também pode ficar afetada quando o FEV1 atinge valores muito baixos. A pressão de O2 diminui, o que gera hipoxémia, e a pressão de CO2 aumenta, o que gera acidose respiratória. O principal mecanismo que contribui para estes distúrbios respiratórios é o mismatch ventilação-perfusão, que reflete a heterogeneidade do processo patológico subjacente. No que toca à clínica, o processo da doença é gradual e progressivo e pode ser marcado por exacerbações mais ou menos frequentes. Estes doentes, quando comparados com a população normal, começam o declínio da função pulmonar mais cedo ou esse declínio ocorre a um ritmo mais acelerado. Este declínio pode ser modificado consoante a exposição a fatores ambientais, por isso a cessação tabágica é mais benéfica quanto mais precocemente ocorrer. No que aos sintomas diz respeito, a tosse, a broncorreia e a dispneia são os sintomas mais comuns e acompanham a evolução da doença. A dispneia é particularmente importante e deve ser bem estudada nestes doentes. Ela pode ser referida de várias formas, mas uma das melhores maneiras de averiguar junto dos doentes é saber que atividades físicas a pessoa conseguia fazer e as que vai deixando de conseguir fazer consoante o agravamento da dispneia. Também é comum usarem-se escalas mais objetivas, como a MMRC, que vai de 0 a 4, consoante a severidade da dispneia, e a CAT, que avalia outros sintomas além da dispneia. Estas escalas ajudam-nos a perceber de uma forma mesurável a evolução do doente ao longo do tempo. Com o avançar da doença, a dispneia piora muito, até ao ponto de não permitir fazer tarefas simples, e pode surgir a hipoxémia e a necessidade de oxigenoterapia. O exame físico nos estadios iniciais pode ser normal, mas com a progressão da doença vão-se notando vários sinais. É possível perceber através da inspeção e da auscultação que o tempo expiratório destes doentes é prolongado. Alguns doentes apresentam a configuração de tórax em barril, que faz suspeitar de hiperinsuflação.
A posição em tripé e o uso de músculos acessórios, que se chama tiragem, são estratégias para facilitar a ventilação. Os sibilos são um achado comum à auscultação e correspondem à passagem de fluxo de ar pelas vias aéreas estreitadas. Em fases mais avançadas, observam-se sinais de hipoxémia, como a cianose, e pode surgir um estado de caquexia e perda ponderal, devido à diminuição da ingestão de alimentos e a níveis elevados de citocinas inflamatórias, que é um sinal de mau prognóstico. O clubbing digital é um sinal de alarme, visto que nestes doentes, muitas vezes, corresponde ao desenvolvimento de cancro pulmonar. O diagnóstico destes doentes requer uma suspeita clínica, com a presença de fatores de risco. Reforço novamente aqui a importância do tabagismo, a tosse com expectoração e dispneia, que seguem a evolução que já vimos. No entanto, o que confirma o diagnóstico é a espirometria. Para a interpretação dos estudos funcionais respiratórios, podem consultar um vídeo que está disponível no Patreon. No contexto da DPOC, nestes estudos observa-se a redução de FEV1 e do índice de Tifno, especificamente o índice de Tifno abaixo de 70% do previsto é que confirma a obstrução. Também podemos ver um eventual aumento do volume residual e da TLC nas situações de hiperinsuflação. Outros estudos que podem ser pertinentes incluem a gasimetria do sangue arterial, em que podemos observar alterações do pH e do estudo dos gases, quer nas exacerbações, quer na gestão crónica. O hemograma, que pode mostrar policitemia derivada da hipoxémia crónica devido ao tabagismo e à própria doença, e em contexto de exacerbação, pode mostrar sinais de infecção, como a leucocitose com neutrofilia. A radiografia e a TAC torácica podem mostrar sinais de enfisema e hiperinsuflação, mas normalmente não são feitos no seguimento dos doentes. Um outro exame importante é a medição dos níveis de alfa-1 antitripsina, que já vimos que pode estar envolvido na patogênese da doença. Uma nota importante acerca da classificação GOLD, que é a Iniciativa Global para a DPOC. É uma classificação que tem especial importância na gestão dos doentes. Ela inclui uma parte com números de 1 a 4 e de letras, de A a D. Os números referem-se à severidade do declínio do FEV1. As letras referem-se ao perfil da doença, nomeadamente a severidade da sintomatologia basal, que é medida através das escalas MMRC e CAT que já vimos atrás, e ao número e gravidade de exacerbações. Podem ver aqui nesta tabela como é feita esta classificação. Esta escala é muito usada clinicamente para o acompanhamento do doente e para a decisão terapêutica. Relativamente ao tratamento, as únicas intervenções que temos ao nosso dispor para influenciar a história natural da doença são a cessação tabágica, a oxigenoterapia em doentes hipoxémicos e a cirurgia em doentes com enfisema. Todas as outras medidas servirão para melhorar os sintomas e para reduzir a frequência e severidade das exacerbações. Primeiramente, promover a cessação tabágica é fundamental na gestão destes doentes, pois ela contribui para a melhoria do declínio da função pulmonar, tornando-o semelhante ao declínio da população não fumadora. Para ajudar nesta etapa, podem ser usados alguns fármacos, como a bupropiona e a terapia de substituição de nicotina. Outras medidas incluem a imunização contra a influenza e pneumococos e a reabilitação pulmonar, através da educação e de planos de exercício. No que toca a fármacos que podemos usar na doença, temos o grupo dos broncodilatadores, que incluem os anticolinérgicos e os beta-agonistas. Os anticolinérgicos mostraram ser melhores a reduzir as exacerbações, mas ambos são eficazes em melhorar os sintomas e podem ser administrados em conjunto. O papel dos corticoides inalados no tratamento desta doença ainda não é muito certo, mas já começam a ser usados em associação com os broncodilatadores, em casos de exacerbações frequentes, em doentes que mostrem uma contagem alta de eosinófilos no sangue, por aparentemente estes eosinófilos serem um bom preditor de resposta aos corticoides. A administração de oxigênio tem mostrado ser benéfica em doentes com hipoxémia em repouso, que têm uma saturação de oxigênio igual ou abaixo a 88. Em alguns casos, a cirurgia de redução de volume pulmonar ou o transplante pulmonar também pode ser vantajosa. Na gestão das exacerbações, é importante identificar a causa subjacente. No caso de se tratar de uma infecção respiratória, pode ser necessário recorrer a antibiótico. Também pode ser necessário recorrer a ventilação mecânica, invasiva ou não invasiva, consoante a consciência, perante a insuficiência respiratória. Pronto, por agora é tudo. Vimos os aspectos mais importantes sobre a DPOC. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal, colocar um like e partilhar com os vossos amigos. Se ficaram com alguma dúvida ou têm alguma sugestão, deixem nos comentários.
Caso queiram apoiar ainda mais este projeto e ter acesso a conteúdos exclusivos, passem na minha página de Patreon. Muito obrigado e bom estudo a todos.